Hey galera, seja bem-vindo ao Pod7, a sua lição dos jovens a um clique. Chegamos no nosso episódio número 9 sobre Tiago. Tá quase terminando o nosso trimestre, mas tem muita coisa boa ainda durante o estudo de Tiago. Por isso, vamos chamar o nosso querido pastor Prandi, que divide sempre aqui comigo os nossos episódios. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Júnior. Mais uma vez, uma alegria a gente estar aqui para esse bate-papo tão gostoso do estudo da lição, né? É, semana tá forte, hein? Opa, sempre, né? né? Semana é negócio... Tiaguinho não foi o fim nessa semana. E temos nossos convidados e casal de novo, pastor. Opa, casal. Voltamos à essência do Pod7, que é termos casais aqui. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Prazer, gente. É um prazer estar aqui. Deu até uma pressãozinha agora com a Mauri falando tão bem, né, gente? Nosso comunicador aqui. Vai ser difícil. Conta pra gente, Tati, quanto tempo você tá aqui na igreja do Capão? O que você faz aqui na igreja? Eu tô aqui no Capão, vai fazer acho que 3 anos? Deve ser uns 3 anos que foi... 4 anos? Quase 5. 4? Não, a gente tem 5 anos juntos, acho que é só 4. Então, que a gente ficou aí em outra igreja antes. Tô aqui no Capão há 4 anos e... Atualmente eu acompanho o Rudy, que ele é diretor do culto dos jovens, do CAGE, daí eu acompanho ele dando todo o suporte. Casal. Você vê casal da super bênção. Ativo, envolvido. Né? Bênção. Já voltando do Rudy, assim, agora. Rudy Leme, seja bem-vindo. Muito obrigado o convite de estarmos aqui hoje. E é isso. Eu confesso que eu vi no último podcast, eu tentei evitar essa cadeira porque eu fiquei sabendo que é a cadeira da oração. A cadeira da unção. Holy Spirit. É verdade. Mas não deu certo que pediram pra trocar. Nos bastidores fugiu, até tava certo. diferente a formação, né? Mas Exato. Tentei dar uma de Jonas aqui, mas não funcionou. Tá vendo só? E, gente, você que acompanha a nossa igreja aqui do Capão, se você canta, chegou o momento de você participar do time aqui de adoração do CAD. Vamos fazer, né? Vamos fazer propaganda. Estamos contratando. Então, quer fazer parte do time? Você ama louvar? Vem com a gente que é sucesso. Beleza. E o que tem? Missão Caleb. Missão Caleb. Tá acabando. Passa rápido, última né? semana de inscrições. A gente vem falando aí, o tempo voa, né? Então, o tempo voa. Se você não fez a inscrição... Não dá pra ficar de fora, hein? Porque senão fica fora, só em 2023. Então, não pode perder essa. E aí perde a unção de 2022. Verdade. Faça já as inscrições aí. É só seguir @jovenscapão, todos os dias tem o link na inscrição lá pra você, hein? A gente espera você. E já que estamos nessa sessão de @jovenscapão, vamos mandar um abraço pra essa galera que tem mandado semana após semana o carinho. Muito obrigado, gente, por se acompanhar, seguir, curtir, comentar. E estamos muito felizes. E a gente só tem recebido elogio. Gente, manda crítica também, é bom. Pra gente saber Construtiva, por favor. Então, um beijo pra Sueli, um beijo pra Carmelita. Muito obrigado pelo carinho dessa semana. Que Deus abençoe vocês. E chegou a hora do nosso convidado principal, né? Já que o Rudy falou tanto da cadeira da unção, Rudy, a gente precisa chamar o nosso principal convidado para participar desse bate-papo. Com certeza. Vamos orar então. Pai amado que habita nos altos céus, Senhor, santificado seja o teu nome. Amém. Obrigado porque mais um dia se passou e o Senhor nos deu mais uma chance de estarmos aqui estudando a tua palavra. Que o Senhor possa dirigir a gente neste momento, possa nos abençoar nós que estamos aqui para discutir e a pessoa também que está assistindo a gente no podcast. Que o Senhor possa nos guiar, nos guardar e nos proteger. Nós rogamos a tua santa presença neste momento, é o que nós te pedimos em teu nome. Amém. Amém. E se você não é inscrito no nosso canal IAS de Capão Redondo ou não segue as nossas redes sociais, não esqueça de seguir a gente, porque toda vez que tiver um programa aqui na IAS de Capão, você é avisado, então não esquece, hein? Segue a gente. E vamos colocar a tirinha no ar para começar nosso bate-papo sem demoras. Tirinha da semana voltou a ser tirinha. Tava com saudade. E você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, eu vou descrever para você entender o que a gente vai comentar aqui da tirinha. Nós temos 6 quadrinhos. Cada um desses quadrinhos, eles têm alguma característica de um cristão. E começa assim: quem é você na igreja? Tem o zeloso da vida alheia, tem o crente missionário, tem o crente influencer, tem o crente ostentador e tem aquele que é o capiroto, que misericórdia, e tem o sonhador. E aí vamos conversar um pouquinho. Rudy, olhando para essa tirinha dessa semana, qual é a primeira impressão que você... Qual é o primeiro impacto dela, assim?
Confesso que eu fiquei com medo porque a mesma Bíblia que eu tenho é a Bíblia do ostentador. Olha só. Mas eu não comprei. É igualzinho! Só que ele tem iPhone, ele tem iPhone. Coincidência, mera coincidência. Mera coincidência. Mas é muito boa essa Bíblia para estudo mesmo. É muito boa, essa Bíblia é muito boa. Vale a pena. Mas eu ainda não posterei uma foto com ela nas minhas redes sociais. Tá ótimo. Então. Só no story. Mas achei bem legal, achei engraçado também do crente capiroto, que ele é o crente que tá com a Bíblia, a gente estava até comentando aqui antes no podcast também. É bem engraçado mesmo. E a gente vê que toda igreja tem, acho que pelo menos, sei lá, acho que todos os tipos de crente que tem, pelo menos todos tem na igreja. Né? E você, Tati, qual a primeira impressão, assim, o primeiro impacto que a tirinha te deu? Achei pesado esse crente capiroto aí. Olhando, ele tem uma sombra aí meio estranha que remete realmente ao capiroto. Chifrudinho. Chifrudinho. Mas eu achei legal ali que tem um crente missionário, né? A gente sempre quer ser o crente missionário, a gente nunca quer ser o que tem uma conotação negativa. Mas acho que é importante a gente olhar e falar, cara, qual será que eu sou? Né? Será que eu sou um desses? Será que eu quero ser um missionário, mas eu sou lá o zeloso da vida alheia? Até porque, né, quem não gosta daquela fofoca? Já falamos disso. Pois é. Algumas lições passadas. E interessante é que, como a Tati falou, a gente normalmente não gosta de se identificar com um perfil que, né, tem um aspecto negativo, né, claramente. Sim. Só que é interessante que aí a gente olha para a tirinha, vê ali os perfis e aí olha para o título da lição, a pergunta da Tini é, quem é você na igreja? Aí fala, eu me identifico com aquele. Aí você olha para o título, você não é quem pensa que é. Então, Eu sou qual deles? Vamos refletir aí, porque o negócio tá complicado. O negócio é complicado. Mas tem perfis diversos aí, né? Perfis. Perfis. Eu acho que a tirinha da semana ela vem trazendo estereótipos. Sim. Tudo que nós queremos apresentar aonde nós estamos. Então eu quero ser um crente missionário. Então eu vou pegar a minha Bíblia Caleb, porque todo mundo já sabe. Caleb. Vou pegar a Bíblia Caleb, porque é a missão, então eu sou missionário, visto aquela camiseta dos jovens, sou adventista. Mas nem necessariamente aquilo que nós mostramos e aquilo que nós pensamos ser, que é o que a gente vai discutir um pouquinho logo de cara, porque Thiago já vem... Thiago não é mais fofinho, gente. Eu venho falando que ele é fofinho, tô brincando. Tá mudando, né? Tá mudando, Thiago. O que você tá fazendo comigo, Thiago? A mão ficou um pouco pesada. Na verdade, o engraçado é que Thiago ele foi mostrando toda uma apresentação do que é ser um cristão, com carinho, com amor, chamando de querido, de irmão, pra depois falar, gente... Agora chegou a hora de refletir. Vamos lá, né? E a lição da semana ela vai fazer exatamente isso. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 12, pra gente discutir um pouquinho aí sobre, logo de cara, um detalhe importante que Tiago chama atenção. Tiago foi ganhando a confiança e chegou o momento de chamar, vamos conversar mais sério agora. Tiago é mais assim, né? É igual o Danger sem bebê, né? Ele começa ali, quando você vê, Tiago... E aí, direto, ele deu um negocinho aí. Então, demos um tempinho só pra você achar. Foi aquele tempinho básico. Boa. Lá diz assim, há apenas um legislador e juiz, ambos com letra maiúscula, hein? Isso é importante. Aquele que pode salvar, mas também pode destruir. E aí vem a pergunta que é o grande clichê desse versículo. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E eu acho que essa pergunta é o start da nossa lição dessa semana. Quem é você? Quando alguém fala essa pergunta para nós, incomoda. Incomoda. Eu, por exemplo, dou aula de projeto de vida, foi a primeira aula do ano. Quem é você? Que chegou agora no ensino médio. Quem é você? Então, quando a gente faz essa pergunta, ela dá um... É tão mais fácil só falar o nome. Eu sou o Renato, né, e tal. Mas aí, quando você tem que se pensar ou descrever, né, alguma característica que te define, a situação vai ficando mais... Quando eu olhei pra pensar, eu lembrei, quando eu era criança, ou assim mesmo, adolescente, a gente fazia alguma coisa e tal, aí minha mãe falava assim, quem é você pra fazer isso? Sabe? Como se você não fosse nada, né? Isso. Aí eu falo, tá bom, deixa eu me recolher a minha insignificância. E quando a gente vê essa pergunta, é um negócio que incomoda mesmo. Sim, o meu ainda...
Quando alguém fazia essa pergunta pra mim, quem que é você? Aí eu falava Rude, a pessoa, como? Ela perguntava de novo. Oi, quem? Qual é o seu nome, né? Qual é o seu nome? Mas é seu nome mesmo? E eu acho que essa questão de quem que é a gente é uma das coisas mais importantes, porque ela molda como que a gente vê o outro também, né? Se a gente não consegue saber quem é a gente, qual parâmetro a gente vai ter dos outros? E eu acho que é exatamente isso que a gente vai tratar agora. Exato. Porque quando o Thiago faz essa pergunta, né? Quem é você? É porque ele está falando assim, você tentou estar no lugar de Deus, que é o nosso juiz. E qual é a outra característica aqui? Legislador, que daqui a pouquinho a gente vai falar que são sobre essas duas características. Mas ele está falando assim, quem é você para estar no lugar de Deus? E é esse grande parâmetro que a gente tem. Então, Tati, quando a gente fala em criatura, nós somos criaturas de Deus. Sim. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Assim, sou criatura de Deus. Tá, e aí? Quando vem assim, ó, pá! Sou criatura de Deus. Eu acho que eu fico um pouco tranquila, assim, sabe? Que eu sou de Deus, então é tipo assim, ele tá cuidando, então é menos mal. Mas eu acho que nem sempre a gente tem esse pensamento, sou criatura de Deus. Às vezes a gente, foi o que você falou, a gente se coloca no lugar de Deus e a gente acha que a gente é tão autossuficiente que, tipo, certo. a gente nem lembra que Deus existe, tá tudo certo. E aí, como fala, tá tudo de bom.com.br, que nós vamos falar às vezes. E você, Rudy, quando falam assim, você é uma criatura de Deus, que vem assim... Quando me falam que eu sou criatura de Deus, eu sinto conforto, igual a Tati falou, que realmente, se eu sou criatura de Deus, um Deus que ele é tão poderoso, me criou, então é uma forma de, como que fala? É uma tranquilidade. Mas também eu me coloco no meu lugar para entender que eu não posso ser maior do que Deus. E uma linha que é traçada que eu não posso atravessar essa linha. Que realmente, aqui como o Thiago fala, quem é você para julgar a lei? Só quem pode julgar a lei é quem criou a lei. E se eu sou criado por quem julgou a lei, como que isso funciona? Como eu posso estar no lugar dele, né? Exato, como que eu posso ser igual a ele, sendo que eu sou criado por ele, né? E às vezes é fácil a gente querer, tipo, se colocar no lugar de Deus, né? Não tá na lição da semana, mas Abraão e Sara, eles quiseram, tipo, Sim. se colocar no lugar de Deus. Tipo, Deus fez a promessa lá para Abraão e para Sara, que ambos seriam os progenitores de uma grande nação. Mas daí Sara teve a ideia lá de dar o jeitinho dela. Não, calma aí. Deus falou, mas então deixa eu ajudar. Não precisa, você é criatura de Deus, né? Ele tá tomando conta. É difícil a gente fazer... Com certeza. Chegar nesse nível, mas é. Interessante, com base na fala deles, inclusive, e o título aqui, né? Essa pergunta que a lição traz, quem é você? Como é que surgiu o mal, né? A grande controvérsia lá no céu, justamente com essa reflexão, com esse conceito aqui de identidade, né? Sim. E como vocês falaram agora, quem que quis de fato ali tomar o lugar de Deus, quem que julgou ali, né, a própria lei, assim julgou o legislador. E aí, como vocês disseram, a gente acaba muitas vezes repetindo o mesmo erro, né, da origem do problema lá no céu. Mal, né? E você vê que isso é uma coisa assim tão não corriqueira, mas tão importante, não importante, mas assim tão fácil de acontecer, que aconteceu com Lúcifer e depois com Adão e Eva, a mesma coisa. Ou mesmo assim, você vai ter o conhecimento de Deus. Eva foi lá e comeu do fruto. Lúcifer estava... Quem é Deus, né? Para ele chegar, já criar o mundo e tal. Porque eu sou menor que Por que ele. eu sou menor do que ele? Porque eu não posso ser igual ou maior do que Deus. E foi o veneninho que ele colocou nos anjos, num terço, né? Exato. Só um terço. Então, se isso é fácil para fazer com eles, imagina com a gente, cara. Socorro. E na hora meu meme, assim, socorro. Socorro, Deus. Socorro, Deus, é tipo isso mesmo. Primeira coisa que veio na minha cabeça. E é engraçado que Paulo, ele responde muito essa pergunta sobre quem somos nós. E é engraçado que a gente falou um pouquinho de Hebreus, que teoricamente acreditamos que foi Paulo. Sempre a gente fala isso, né? Que ele traz algumas definições, aí mesmo em Efésios, que é uma definição que é a definição que eu mais amo, assim, da Bíblia de quem somos nós. Somos filhos amados de Deus porque fomos escolhidos em seu amor. Amém. Então eu acho que quando perguntam assim pra mim, quem é você? A primeira definição assim, né, de criatura de Deus que vem na minha cabeça é justamente essa. Eu sou o filho amado e, além disso, ele me quer a qualquer custo por esse amor.
E essa aí, desculpa, pode Não, falar. não. É bizarro isso que você falou. Tá aqui até na lição que fala aqui, ó. Todo ser humano é eternamente valioso, amado e cuidado. A gente não tem noção o quanto Deus ama, né? Eu ainda não sou mãe, mas a gente sabe o amor que as nossas mães têm pela gente. E às vezes você pode brigar, você pode ser errado com a sua mãe. Cara, quem nunca foi mal educado com a mãe atira a primeira pedra, né? E depois de um segundo ela tava lá. Né? Ela tava lá, então, tipo assim, Deus ama a gente incondicionalmente de uma forma que a gente não entende, graças a Deus. Sim, e foi o que a gente comentou semana passada sobre os ciúmes, né? Sim. Que é engraçado como ele ama a gente tanto, que ele sente ciúmes de nós. verdade. É algo muito que a gente não para pra pensar o amor de Deus como é extraordinário e gigantesco por nós. Então esse amor que escolhe, que abraça, que enfim. É, A gente muito... podia ficar aqui falando várias características desse É amor. tremendo, é muito forte, né? Essa expressão filho de Deus mesmo, pra mim também, isso aí me dá uma tranquilidade, um conforto, assim, né? Quando a gente sabe a nossa origem, a nossa identidade, então a gente pode saber para onde a gente vai também. A gente pode ter tranquilidade em relação a isso, né? Nesse mundo de incertezas e tal, mas eu sei de onde eu vim, um propósito, né, que Deus tem para com a minha vida aqui. E como você falou, a definição que Paulo traz ali em Efésios também, para quem está chateado, magoado com alguma situação, se sentindo esquecido, para baixo, né? Muito pecador. Para nossa autoestima, né? Essa questão de a gente lembrar que somos filhos de Deus, que Ele nos ama, independente, né, das besteiras que a gente faz e tudo. Deus, Ele está sempre ali pronto para nos acolher, nos abraçar, nos ajudar a nos levantar quando preciso for, né? Sim. Então é importante a gente sempre ter isso em mente, né? A consciência de entender o que é ser filho, né? Sim. Então, enquanto o pastor falava, eu até me lembrei. Tem uma passagem na Bíblia, eu não sei se é ou se não é, tá? Você que vai me falar agora. Pastor, isso aqui pra isso. Eu falo Agora é a prova. A peça fundamental do podcast é o pastor. Não tem um verso que Jesus fala Abba, pai, que é tipo paizinho, não é? Alguma coisa assim? Paizinho, papai. Paizinho, então, é uma coisa assim muito carinhosa, né? Que daí você vê intimidade. E quando você olha assim, ele chamando pai, assim, tipo, dá segurança, proteção, tudo. E na lição fala, tipo, que a gente não precisa temer homem nenhum, porque Deus tá com a gente, né? Homem e nenhum mal. Eu achei que esse complemento é forte. E quando acontece uma coisa ruim, já a primeira coisa, tô com medo. É verdade, é verdade. E você falou isso, tem aquele verso que fala assim, não é nem profundidade, nem altura, Romanos nem 2. potestade. Falamos semana passada também. Nada é capaz de separar do amor de Deus. Anjos, demônios, distâncias, exatamente. Ali diz também no começo lá da sessão, no verso, acho que é 31, diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que é o que vocês estão falando, né? Versículo de semana passada também. Usamos, né? Usamos aí. Então Estamos ligados. Mas isso, gente, essa definição nossa é muito importante. E por que a gente está falando dessa definição? Porque Tiago, a gente trocou até a ordem dos versículos, e agora a gente vai para o versículo 11, na verdade só para entender quem nós somos, para entender quem Deus é. Sim. Porque a gente só entende quem Deus é quando nós entendemos quem nós somos. E às vezes a gente troca isso, né? Deus tá lá. Engraçado, quando eu era criança, eu pensava Deus um barbudão, assim, branco, com aqueles cabelos brancos, no trono, assim. Né? Pleníssimo, assim, olhando só pra terra, assim. Quem vai pecar agora? E é engraçado que essa definição é que a gente até brincou com a musiquinha lá semana passada, cuidado, olhem que vê. Porque parece que Deus é aquele Deus julgador. Sim. É aquele Deus que tá ali só pra falar, você é pecador, eu tô te vendo. E na verdade é um outro lado, né? Sim. Ele tá vendo o tempo inteiro, ele é onipresente. Porque ele quer nos acolher, nos abraçar, para nos proteger. Sim. É uma outra definição completamente diferente. Sabe que me fez ter me fez ter uma outra visão, né? Claro, com a Bíblia a gente já vê que, Deus não é assim. Mas eu não sei se vocês assistiram The Chosen. Gente, Jesus lá dá vontade de chegar e abraçar ele. Aquele episódio das crianças. Nossa, eu chorei. Quase todos os episódios eu chorei, mas esse das crianças. Não, assiste, é o melhor episódio. Eu tô assistindo devagarzinho, entendeu? Porque pra não acabar. Não, você já assistiu. Ele é da primeira temporada. Então eu já assisti, mas não lembro. Gente, é o melhor. Se não assistiu, assistem. Não.
É demais. E daí, tipo, Jesus lá, ele tá, tipo... Eu vi entrevista que aquele personagem, né? Ele é bem fervoroso, Ator. bem cristão. Aquele ator, ele é bem cristão. E fala que ele fala, né? Que ele orou muito para ele transparecer o Espírito de Cristo. Que ele pediu, né, para Deus que ele pudesse transparecer. E eu acho, assim, que quando você assiste, você vê realmente... O olhar. O olhar. O olhar, pra mim, que chama atenção é o olhar. E não é esse Jesus que eles colocam nos filmes, que, tipo, é um Jesus mais frio. É um Jesus quente, caloroso, que tá lá, que é pai, que, tipo, realmente tá com você. Isso é sensacional, gente. Assistam. Essa manhã. Pode 7 Capão, dicas de Dicas de séries, A gente pode fazer assim, ó. Pode Sábado à 7 noite. Geek. Ó, uma nova sessão. Deixa os diretores ouvirem isso. É muito assim, eu tive por muito tempo, pelo menos eu tive dificuldade de entender o quesito de adoração. De eu falar, a gente vai pro céu, Deus vai ficar parado e a gente vai ficar adorando Ele. Você pensa, Ajoelhado. mas isso ajoelhado, você fala, isso não é assim. Você faz paralelo com Nabucodonosor, é que você trazendo isso para o contexto humano, é como se fosse Deus egoísta, ele só ficasse, não, me adorem, aquele Deus distante, assim, vocês foram feitos para me adorar, não vai me adorar, vai pro inferno. Só que, na verdade, não é isso. Quando você entende quem é Deus realmente e o amor que Ele tem por nós, aí a adoração ela vira uma consequência. E aí o amor, ele vira consequência, assim, a sua vida realmente ela muda completamente. Quando a gente entende que ele é relacional. Relacional. Esse eu acho que é o grande virada para nós como cristãos. E ele, desculpa te cortar. Não, fica tranquilo. Aqui eu sou principal. E ele não é um pai julgador. Ele é um pai amoroso, um pai que ele é um pai que abraça, que Ele julga, mas para nosso crescimento. Isso, né? exato. Ele dá a lei para proteger a gente. Não é pra gente assim. Ele dá a lei pra gente ter uma vida mais feliz. Sim. Uma vida mais segura e com que no final do caminho a gente consiga ir lá pro céu e estar junto com Ele, que é o que a gente todo mundo que procura. Aqui na lição tem uma parte que me chamou muita atenção, que fala assim, nossa, Jesus ele pegava os fariseus, né, os pastores da época, e ele, tipo, carcava em cima deles, né, tipo, nossa, raça de víbora, socorro. E daí a lição fala, se Jesus tivesse sido crítico da maneira como geralmente somos, ou a gente acha que ele foi, assim, tão ríspido, né? Com essa classe? Com essa classe, então os cobradores de impostos, as prostitutas e os outros pecadores não teriam se aproximado dele como fizeram. Essa era uma reclamação mais constante dos líderes religiosos contra Jesus, porque todas essas pessoas desprezíveis o amam tanto. Então, tipo, será que ele realmente era como a gente acha que ele era? Mas o que eu acho, né, na verdade, é que ele fazia essas correções dos líderes religiosos. Firmes, porque eram necessárias. Necessário, né? Mas com amor. Sim. Que eles sentiam no olhar o amor. E isso acabava gerando ódio neles, né? Mas bem. outras coisas. Outras histórias. E já que a gente falou, pastor, desculpa aí. Não, imagina, é que é muito interessante essa parte o Rudy falou sobre adoração, né? E o que a gente está falando, o conceito de Deus, ele impacta diretamente na nossa forma de adorar. E o que acontece muitas vezes são visões distorcidas, né? Sim. Do conceito de Deus, da pessoa de Deus, que leva normalmente a dois extremos, essas distorções, né? Então, no extremo, como a gente está comentando aqui, tem essa visão desse Deus carrancudo, desse Deus sempre ali sério, punitivo, né? Que está sempre ali pronto para pegar a nossa falha, autoritário e tudo, né? Nesse sentido desse Deus... que é o que nos traz mais a ideia de um Deus transcendental, como ele é de fato, esse Deus grandioso, majestoso, todo-poderoso, eterno, é o Deus transcendente, que está além de tudo que a gente é, o Criador e a criatura, há um abismo de diferença. E é importante a gente entender também esse conceito desse Deus transcendente, porque isso impacta muito na nossa reverência também. De eu entender tanto o abismo que existe entre criatura e esse Criador tão diferente, esse Deus santo, né? Enfim, que por sua glória poderia me fulminar, mas pela misericórdia e amor, ele ainda se relaciona conosco. E aí vem o outro ponto, que é o Deus imanente, que a imanência de Deus é o Deus que se relaciona com a sua criação, é o Deus que se aproxima. E aí vem essa outra face de Deus, e a Bíblia apresenta essas duas faces, essas duas características, né? E quando a gente tem uma visão equilibrada disso, e aí isso transforma a nossa adoração e o nosso relacionamento com ele. Porque no outro extremo também,
o Deus totalmente imanente, a gente tira essa questão da transcendência de Deus, é o Deus meu amigão, meu Sim. companheiro e tal, sim. né? Você acaba virando brother, O mas não brother. existe o respeito Exato. Por que mais ele merece, que ele né? seja, Exato. ele queira ser o nosso melhor amigo e tal, e tudo mais, e esse amor, e essa misericórdia, e estar junto, e um Deus que também sorri, que se alegre, tudo isso é importante, mas a gente tem que ter essa visão equilibrada Sim. justamente para Que não ele é perder Deus. essa Essa esse senso. essência. A essência. É. Exato, exato. E esse senso de Tem uma temor, de frase de reverência. C.S. Lewis que eu gosto muito com relação a isso, que fala que Deus é um Deus que se inclina e deseja criaturas que se inclinem a Ele. Sim, Eu acho que legal. isso é sensacional para isso, que resume, né, Aham. essa essência. E por que a gente falou tudo isso para você até agora? Porque para a gente entender todo o contexto que a gente vai entrar agora, que é o assunto mais profundo da semana, é entender quem nós somos e quem Deus é, para nós entrarmos agora. Agora se prepare, porque vem aí a parte forte de Tiago. A gente estava no versículo 12, a gente vai voltar a um versículo para você entender aí um pouquinho sobre esse contexto. Olha o que diz lá. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Vixe. Então, aí, Pesadíssimo. Essa é uma das partes mais pesadas da carta de Tiago, né? Tiago, Aqui. é. E aí, mas antes da gente entrar nessa parte mais pesada, existe uma diferença muito importante que a gente precisa colocar aqui, que é a diferença entre julgar e avaliar. Porque Jesus nos ensinou a avaliar, mas não ensinou a gente a julgar. Então a gente precisa separar o que são esses dois, para a gente entender o porquê que Tiago foi tão profundo nessa parte. Avaliar é saber o que é correto e o saber que não é correto, que é errado mesmo. O que te aproxima de Deus e o que não te aproxima de Deus. Então a avaliação, ela é um processo edificante para nós. É um processo de crescimento, principalmente espiritual, além de relacional e assim vai. Mas essa questão é crescimento. Então, quando eu avalio, é porque eu estou tão intimamente ligado com Deus, através da palavra, através da oração, que eu consigo discernir o que é dele e o que não é dele. Para o crescimento não só meu, mas coletivo de onde eu estou. Então, a avaliação é isso. Mas aí agora, julgar é um outro contraponto. Mas agora eu quero ouvir um pouquinho para vocês. O que é esse julgar? Sabe assim, julgar é isso. Não, pastor, fica por último. A igreja, o pastor queria falar. Pastor, calma o coração. Bora o pastor. Bora o Bora o pastor. pastor. Vai lá, Tati, o que você acha? Vixe, jogando. Não quer falar primeiro? Ó, jogou a bola pro Rudy. Ah, não sei, mas julgar eu acho que é você, tipo, falar. Deixa eu pensar. Fala mal, né? Tipo, com aquele veneninho escorrendo do lado, assim, né? Você acha que julgar é uma avaliação? Você tá acho que sim. Você Passou pela passou avaliação. pela avaliação, Isso. isso. Você passa pela avaliação, daí depois você dá a sua avaliação. porque primeiro você faz a avaliação lá da visão de Deus, né? O que é certo e errado. Daí daqui a pouco você já passa pra sua avaliação, que é tipo, já escracha a pessoa mesmo. Boa, boa. E você, Rudy? Eu acho que julgar é condenar. Boa. Ó. É. Acabou com Saiu tudo. que eu fumaça, falei. mas veio. Eu coloquei essa palavra no resumo, ó. Julgar é condenação. Colocou Ó, aí coloquei na aqui. chave. E por que condenação? Porque gera morte. Porque gera morte. Gera morte, qual que é? Ó? Verdade. Roubo, enfim, É outras assim, coisas. você condenar alguém, você tá pressupondo que você é justo. Porque você tem autoridade para condenar aquela pessoa. Então você veredito, está né? dentro da lei e a pessoa está fora da lei. Perfeito. Agora, Chegou o ponto. Agora né? vai, pastor. Já foi. Emana. Tem mais nada. Não, porque chegaram ao ponto aqui, né? Porque realmente a questão do juízo que Tiago ele fala contra, né? E a Bíblia, o próprio Jesus, né? Não julgais para não ser julgados. Mas a gente tem que entender justamente isso, né? O que é esse juízo que a Bíblia está falando que é papel exclusivo de Deus? É justamente esse juízo que traz uma condenação no sentido de você olhar para aquela pessoa e julgá-la de que ela não merece isso. E eu, será que eu mereço? Quem é você, né? Vamos voltar no início da lição, que né? negócio, Quem é você? Nossa. Então, às vezes, é o juízo de valor que a gente faz para algumas pessoas e meio que taxamos essas pessoas como, esse ele é assim e acabou para esse não tem jeito, esse não tem salvação. Em outras palavras, é isso. Agora, a avaliação, né, o fazer
que não deixa de ser um julgamento, né? Porque você precisa julgar. Assim como você vai no supermercado, você vai escolher uma fruta boa ali, né? De outro e tal, você faz um juízo ali. A gente não tem até com as pessoas também os conselhos. Ainda não cheguei nessa fase com o Bernardo, né? Mas depois tem aqueles conselhos de mãe, né? Ó, cuidar com as amizades, né? As más influências, né? Você precisa você precisa fazer um juízo, um juízo de valor ali, né? De certa forma, a gente avalia as pessoas, não tem como, né? Faz parte do nosso relacionamento você avaliar, para você escolher aqui um casal, né? Vão se casar aí. Eles passaram mais um que já tá, ó. Não é? Mais um. O último era noivo também, né? Os últimos convidados. Noivos também, isso aí. Passou por um processo de avaliação. Então, a avaliação, ela faz parte da vida, né? Do cotidiano humano. Mas a grande questão é quando a gente quer assumir o problema do julgar, de tomar o lugar de Deus, é justamente isso, né? Você taxar as pessoas e colocar sobre elas algum tipo de nós queremos fazer a justiça que não nos cabe, porque a gente não é, primeiro que a gente não é justo para poder julgar, a gente não tem o discernimento que Deus tem. Nós não conhecemos. Quando você olha para uma pessoa, e mesmo que seja uma situação que você sabe que ela fez alguma coisa errada, mas nós não sabemos tudo que estava envolvido, o que essa pessoa estava passando, enfim, às vezes a gente não conhece uma outra versão, um outro lado. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de julgamento para taxar ou definir, não, esse aqui está errado, ou esse está certo, e por isso, por aquilo, a gente entra num terreno que somos incapazes de fazer com eficiência. Deus, sim, na sua sabedoria, na sua onisciência, na sua justiça, como de fato Ele é justo, né, e misericordioso, Ele é o único que pode fazer esse